Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E nessa semana, vejam só vocês as voltas que a Terra plana dá. Temos aqui, no Quem Você Pensa Que É, para trocar uma ideia, um filósofo profissional de verdade. Não é só esse achista que vos fala aqui. Cara, hoje a gente vai trocar ideia com o professor Pablo Duarte, que tem o maravilhoso podcast Filosocast, né? E tem o Filosocast, e tem uns cursos, sabe, muito maneiros mesmo, que você consegue se inscrever pela internet e tal. Tem o site que você... Eu vou falar, vou passar para ele daqui a pouco para ele mostrar como é que você faz para acessar, para se inscrever e tal, né? Mas assim, vai ser uma conversa muito da hora, porque um podcast como Quem Você Pensa Que É, que supostamente diz por aí que tem inclinações filosóficas, vai falar com o filósofo mesmo, né? Então, acho que vai dar bom. Pablo, dá um oi pro pessoal aí. Prazer. Primeiro eu quero agradecer o convite para falar de filosofia. Eu sempre quando eu estou falando de filosofia, eu sempre dou esse recado que falar de filosofia para mim é um prazer. Para além do meu trabalho, né? Para além de ser algo que eu faço diariamente, eu agradeço o convite. Espero que a gente consiga aqui, em torno dos assuntos que aparecerem aqui, eu sempre brinco que quando você está falando de filosofia, portas se abrem de maneira quase natural. Então que essas portas que vão se abrir aqui ao longo do nosso bate-papo, que elas possam nos levar para direções interessantes. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o Filosocast, que recentemente mudou de nome, mas lá no Spotify ainda aparece Filosocast para algumas pessoas, mas eu explico. E explico essa questão também de filósofo profissional, porque isso também dá um pano para manga para ser discutido. Aí, ó, vai vendo. A conversa promete, né? Ô, Pablo, aqui no Quem Você Pensa Que É, eu tenho o hábito de começar a nossa conversa
perguntando algumas coisas que geralmente as pessoas não costumam falar assim. São 2 perguntinhas só e elas têm o intuito de, cara, dar um ponto de partida na conversa aqui, né? E de apresentar algumas coisas que, como eu disse, talvez você não fale normalmente assim e, sei lá, talvez as pessoas não conheçam, né? Não é nada muito nada muito tenso, são perguntinhas só pra, né, engatar a conversa. A primeira delas é se você tem um guilty pleasure, que seria aquela coisa que é tosca, e você sabe que é tosca, mas que você gosta e não tem o que se fazer a respeito, sabe? Tipo aquele negócio que eu gosto escondido, sabe? E se você compartilha com a gente. Essa é muito boa. Olha, não é que eu ache tosco. Eu sei que acham que é tosquice, né? Quer dizer, é o julgamento alheio a mim. Eu acho sensacional, assim. Eu escuto música que... pra gente não é pejorativa a expressão, mas para muitas pessoas é música emo, né? Eu sou fã dessas bandas de rock que, para quem tá dentro do contexto, chama de hardcore melódico, né? Tem gente que acha tosco, né? Então, por exemplo, assim, a banda que eu sou mais fã é a banda Fresno. Eu escuto a Fresno há mais de 15 anos, fatalmente, assim. Então, então assim, tem gente que acha tosco, eu não acho tosco. Mas é engraçado que tem coisas que dão a volta completa, né? Tipo, recentemente, inclusive, a minha filha foi num show, tipo, festival que teve aqui se eu não me engano, foi no Allianz, que era um festival basicamente de banda emo, né? Então, teve o momento, eu acho que talvez tenha mais a ver com aquele lance da novidade, né? Que a novidade quase sempre é meio olhada com careta, até o pessoal acostumar com ela e ela fazer parte da paisagem como uma coisa normal, né? Essa questão do adolescente, né? Porque eu lembrei na hora que eu comecei a escutar na minha adolescência. Eu tenho 34 anos agora. Tô até aqui tentando fazer conta para ver se eu fiz conta certo, porque tem muito tempo que este modelo de música... Eu não escuto só isso, obviamente, mas tem muito tempo que esse modelo de música me acompanha. Sim, tem uma carinha mesmo, né? E ver se eu tiver com a memória boa também. Eu acho que talvez seja, tipo, ali, começo de 2000 até 2010, por aí, seja, tipo, quando começou, né? A Fresno é de 99, até olhei aqui pra conferir. Eu começo a escutar a Fresno em 2007, 2008, e tô, desde então, fiel, quase uma religião. E aí, caramba. Aí sim, né? Então, e tem muito mesmo esse lance, né? Teve um dos primeiros episódios aqui, eu conversei com uma menina que hoje ela mora nos Estados Unidos, né? E a gente passou, tipo, por esse assunto de música, porque era uma coisa que era muito da personalidade dela, né? Ela falou sobre pode-se dizer que é meio que um vizinho que começou quase no mesmo momento do emo, que é o New Metal, que também foi a mesma parada, né? Quando ele apareceu, todo mundo fez careta, todo mundo, isso não é rock, não sei o quê. É moda, vai passar, né? E meio que conseguiu o lugar dele, né? Já escutei muito isso aí que você acabou de falar. Não é rock, é moda, vai passar. Vai passar, já tem mais de 15 anos que tá passando. E é que nem eu falei, tipo, meio que parece que voltou pra valer, né? Porque tá movimentando festival, né? Além dessas bandas que tem essa história toda, eu vi bastante comentário na internet quando tava tendo esse festival que eu esqueci o nome, que a minha filha foi. Deve ser a Wannabe Tour. Isso, esse mesmo. Eu vi bastante gente falando que é tipo assim, cara, não é que o emo acabou, é que agora tá todo mundo trabalhando e tem dinheiro pra comprar ingressos, tá ligado? A geração tá mais adulta, na verdade, é isso. Isso. E voltou, né? Tipo assim, o gosto não mudou, igual o seu. Você, tipo, tem a banda ali de cabeceira, que é o Fresno, que tá ali junto com você, né? Não mudou, né? Mas agora parece que o pessoal consegue, né? Meio que bancar esse gosto. Exatamente. É muito louco isso, eu acho da hora que tem essa
Você consegue aplicar em qualquer coisa essa ideia de ciclo, né? Volta, sim. Fica um tempo assim que você fala, puta, desapareceu, ninguém mais liga, ninguém mais gosta, e aí do nada aparece como uma febre de novo, né? Eu acho maneiro esse negócio. Neste caso em específico, né, do ir e do voltar, a minha percepção do lado de dentro é que nunca deixou de ser. Então talvez algumas coisas fazem com que o que eu tô vendo com frequência fure a bolha e alcance novas pessoas, novas gerações. E aí dá essa sensação de que tá indo e voltando, né? Mas para quem tá dentro, não tá indo e voltando, sempre foi. Sempre foi constante. A Fresno, por exemplo, desde que eu acompanho, ela nunca teve uma pausa na produção, sempre produzindo discos. E uma coisa que é muito comum, pelo menos dentro desse contexto emo, de modo geral, é que, pelo menos, e aí pegando também no caso da Fresno, é que ela já está sem contato com gravadoras grandes há muito tempo. Uhum. Então ela não está refém daquele produto, aqui já entrando um pouquinho num debate filosófico, né, da indústria cultural, daquele conceito que está muito mais construído no sentido de gerar consumo, de gerar no outro uma necessidade de venda. Então, não são músicas chiclete, não são músicas que vão te fazer comprar. Eu falo, por exemplo, que tem músicas da Fresno que dá para fazer uma análise filosófica de primeira qualidade. E o Lucas, que é o vocalista, na minha humilde opinião, é um poeta sensacional a maneira como ele escreve. Então, isso é um ponto interessante que faz com que nós, fãs, neste contexto específico, continuamos fãs, mesmo após 15, 20 anos. Sim. Quando o artista, o que ele produz, quando ele fala com você de verdade, quando tem essa identificação, né, essa ideia de que, cara, esse cara tava me filmando aqui, não é possível, ele tá contando a história da minha vida, coisas assim, né? Eu acho que, cara, é difícil você largar, você falar, a menos que você mude muito na sua vida, né? Acho que é difícil você chegar no momento e falar assim, ou ao menos que a banda mude muito, né, nesse mesmo tempo. Eu acho que é difícil você falar, cara, não gosto mais, isso aqui não diz nada pra mim, né? Você vai continuar ali, né? E aí tem outros fatores aí que, por exemplo, eu acho que hoje é um pouco mais aceito, sabe? Essa temática mais emocional, sabe? Um dos fatores que eu acho que todo mundo fazia careta na época que apareceu era... Acho que tem muito a ver com esse lance de tipo, cara, na boa, cara, isso é música pra menina, não é possível, né? Essa coisa melada, coisas assim, né? Eram uns comentários muito comuns, era que rock não é isso, né? Isso aí não... Cara, essa coisa aí chorona aí, pô, para de chorar pelos cantos. Eram umas coisas assim, né? Era. E me parece que hoje é muito mais tranquilo você fazer alguma coisa que fale sobre emoções, né? Acho que tem um pouco de um processo de desconstrução de paradigmas, né? Você usou a expressão, por exemplo, isso é coisa de menina, que era um olhar extremamente sexista do contexto, no sentido de, até mesmo de, emo, não sei não, hein, Pablo? Então, eu acho que a gente avançou bastante quando a gente fala de algumas pautas que colocaram discussões que são importantes serem discutidas para furar a bolha, né? E a gente acaba no terrenos outros, inclusive dando a oportunidade para se conhecer esse tipo de música. Porque se você fura a bolha para falar de quais são as pessoas que estão escutando esse tipo de música, bom, no mínimo exige-se que você tenha escutado a música para falar um pouco sobre aquilo. Então você acaba ganhando novos ouvidos. Outro dia eu estava passando no YouTube de um canal sobre bandas de rock mais do meu contexto de início de escutar. Eu estava vendo lá comentários de pessoas que começaram a escutar a Fresno, por exemplo, no meio da pandemia. Não pegaram essa primeira fase de lá de trás e falaram, não, lá atrás eu tinha um olhar diferente para isso, eu tinha um certo preconceito. Agora eu dei a oportunidade para ouvir a música, né? E agora eu sei que a música é boa, que tem qualidade, tanto na música quanto na letra. Sim, é verdade. Falou do contexto da pandemia, eu acho que foi um momento em específico que talvez as pessoas se abriram um pouco mais para coisas que até então, né,
era tipo, não, isso é absurdo, não aceito e tal. Talvez até pela própria ideia de, cara, nem sei se amanhã eu tô vivo, né? Então por que eu tenho alguns preconceitos que eu tenho, sei lá, né? Não sei, é difícil saber, né? Porque o momento da pandemia mesmo, ele foi um momento bem estranho, no caso, né? Outro fator que eu tinha pensado, eu ia falar até depois desse primeiro que eu falei, é essa ideia de que é meio que da gente, o ser humano em geral, o lance de você relacionar música com o momento, né? Música com experiência da tua vida. E aí tem eu acho que a partir de uma idade, você simplesmente para de procurar coisa nova. Você fala, cara, isso aqui tá muito bom, isso aqui me representa, isso aqui fala comigo. E aí as coisas novas, tipo, sei lá, estão falando com uma geração mais nova, você já tem uma dificuldade de se identificar, né, com as suas experiências. E sei lá, pra mim parece que a música é uma das coisas que ela tá mais entranhada com a nossa experiência de vida do que outros tipos de arte até, né? É engraçado, você foi falando, eu fui me vendo num sentido de... Lá atrás, eu procurava coisas novas, ativamente. Também. Esse é o ponto. Não que hoje eu não acesse coisas novas, mas o que é engraçado lá atrás era ativo. Hoje as coisas novas vêm de forma passiva. Sim. Eu acabo acessando coisas novas, mas não porque eu procurei, chegaram até mim. Então esse movimento, de fato, pelo menos eu percebo em mim, né, na minha construção. E eu não sei dizer, assim, pra mim foi meio que um achismo, esse lance de que comigo é assim, essa ideia de, cara, tem coisa que muda muito e muito rápido, você não consegue mais se encontrar nela, sabe? Falando de música, por exemplo, que tem essa ideia de estar entranhado com a tua experiência, com a identificação, o próprio rolê das letras, que nem você falou da Fresno, né, que o cara é o poeta lá, né, o Lucas, né, me parece que, assim, que tem essa barreira de geração. Eu não sei se esse motivo explica tudo, mas me parece que tem uma barreira de geração do tipo, cara, tem gente nova chegando, tá falando das experiências dele, para pessoas que se identificam com essa experiência e a nossa vai meio que ficando para trás. Então tem meio esse negócio de você não ser mais tão ativo procurando coisas novas, igual quando quase tudo que estava acontecendo no contexto da música que você gosta falava com você de algum jeito, né? Tá tudo bem também, né? Não, total. E tem muito esse negócio dos streamings hoje, ele meio que joga no teu colo, né? Você vai ouvindo assim, né? Pra mim aparece muita coisa o tempo todo, assim, cara, ó, saiu banda nova, ó, tem isso aqui. Aí você vai conhecendo assim, né? Exato. Só não é mais tão ativo quanto antes, né? Exato. Então, ó, agora, pode falar. Isso que eu ia perguntar, a segunda pergunta, cadê ela? Isso, já vou emendar. A segunda pergunta, no caso, ela é o oposto dessa, tá ligado? Essa pergunta, geralmente, o pessoal fica meio assim de falar... Tem um pessoal que desconversa, tá ligado? Não tem nada de muito sinistro. Aqui eu acho que tem gente que, sei lá, talvez acha que vai ser cancelado ou qualquer coisa do tipo, mas assim... porque, na verdade, essa pergunta é a que te coloca contra o que tá no hype, tá ligado? Assim, a ideia dela ser o contrário da outra é exatamente essa, tipo, de uma coisa... que você vê todo mundo, tipo, nossa, que da hora, curto muito, tal e coisa, tá estourando, é a onda, é o hype, mas eu não consigo entender o porquê e não vejo graça nessa parada, tá ligado? Então, você quer saber de uma coisa que tá no hype que eu não vejo graça? Na verdade, assim, eu falei algumas vezes em outros episódios sobre hype em específico e às vezes algumas pessoas não entendem. Não precisa ser uma coisa que, tipo assim, que é a onda do momento e você não entende. É qualquer coisa que você vê uma galera, tipo, falando assim, nossa, geral gosta disso e eu não vejo a graça desse negócio. Não precisa ser exatamente o que tá bombando agora. É qualquer coisa. Entendeu? Tá. Vamos ver se eu consigo... De bate pronto assim, né? Tomei uma voadora na cara, não sei. Não sei se eu consigo pensar em alguma coisa. Olha, não tô fugindo da resposta. Realmente eu não sei. Realmente, acho que do ponto de vista
de expressão cultural, eu me vejo, né? Eu me vejo alguém bem plural, assim. Dificilmente eu iria... veja, isso não tem nada a ver com juízo de valor. Obviamente tem coisas que eu não gosto, né? Mas não sei. Eu realmente não sei. Tem, sei lá, um estilo musical que... Vou falar um estilo musical que eu não gosto de forma alguma. Que é o que chamam de sertanejo universitário, né? Nossa! Eu não consigo gostar. Mas não é no sentido de cancelar quem goste, né? Só não gosto. Eu gosto, por exemplo, eu acho, enquanto expressão cultural, o sertanejo raiz, eu adoro. Acho muito legal. Aquela coisa que você escuta, que você acha que você tá na roça, sabe? Isso eu acho legal. Agora, esse sertanejo pop, essas coisas, eu não gosto. Não é minha praia. Não, mas basicamente é isso mesmo a pergunta. Não é... Sabe, não precisa ser uma coisa que você fala, cara, não suporto. É só uma coisa que você fala assim, cara, tanta gente gosta disso e eu nem sei por que gosta, porque eu não consigo ver a graça desse negócio, né? Então cabe o sertanejo. Cabe sim. Cabe. Cabe tranquilamente. Eu acho que essa tua resposta ela tem muito a ver com a anterior, porque para mim parece muito que a temática do sertanejo universitário, e aí eu tô falando, não vou jogar no teu colo esse BO, eu acho uma temática pobre, tá ligado? Eu acho um negócio muito oba-oba, vou pra balada e pego todas, e eu bebo todas, e eu fico bêbado o dia inteiro, e blá blá blá, tá ligado? Me parece muito esse negócio de rolê de universitário mesmo, sabe? É a música do cara que tá no momento da gandaia da vida, tá ligado? E eu não consigo ver, tipo assim... aí também é uma parada pessoal, eu tenho um apego a letras, a conteúdo das letras, tá ligado? O meu hábito é assim, como eu gosto de rock, assim, num primeiro momento como estilo, tal, como eu gosto de vários tipos diferentes, mas pra mim a banda ela sobe um degrau no patamar se o conteúdo das letras dela for um conteúdo que gera uma identificação comigo, entendeu? Então, assim, eu vou ouvir uns rock pula-pula numa festa de boa, vou ouvir tranquilamente, mas a banda que vai estar na minha playlist, no meu streaming lá, vai ser uma banda que até as letras dela falam comigo, tá ligado? E nesse sentido, eu acho que a letra do sertanejo universitário, ela tá falando com a molecada que tá no oba-oba, no momento da vida de gandaia, tá ligado? Então talvez tenha muito a ver, né? Sim, com toda certeza tem. Deve ter a mesma pegada, tipo, do lance das letras, né? A letra fala mais com você já tem um que é mais com ela, ou nem? Até pelo fato de não... algo meu, né? Eu não sou muito de festa, de agitação. Então, por exemplo, eu não usaria o argumento de em festa eu escuto. Eu não sou muito de agitação, então dificilmente eu escutaria nesse contexto. Então, normalmente assim, com bastante frequência, eu tô... engraçado, né? A gente tá falando de música desde que a gente começou. A música é muito presente na minha vida. Eu não consigo fazer as coisas no silêncio. Então, para você ter uma ideia, eu leio com música. Não consigo ler no silêncio. Obviamente que, para leitura, eu uso instrumental. Então, quando eu vou ler, ou geralmente é jazz, só o instrumental, ou é lo-fi, adoro lo-fi. Lo-fi é da hora. É da hora. E música clássica. Então, para leitura, qualquer uma dessas coisas eu consigo ler. Agora, no aspecto letra, me pega bastante, porque, bom, sendo da filosofia, quando a letra está bem amarradinha, né, ela tem algo a dizer, literal ou simbólico, não importa, mas se
Se a letra tem alguma coisa que... Eu achei interessante uma coisa que você falou, né? Que ela conversa com você, de fato me prende mais. Assim, ela tem essa capacidade de me reter. E vários filósofos falaram já, né? Sobre como objetos estéticos, e aqui cabe a música, como esses objetos estéticos têm a capacidade de nos colocar em contexto com a nossa própria potência, né? Com algo de mais visceral que diz sobre nós. O Schopenhauer falou isso, o Nietzsche falou isso. Então, sim, eu sou um adepto de música de modo geral, mas um adepto de, vou usar essa expressão agora para sempre, né? De músicas que conversam comigo. Show aí. Cara, falando um pouco da tua história com a filosofia, eu tenho uma pergunta que eu acho que ela já vai render também mais uns 15 minutos de conversa aí. Eu imagino que sim, mas antes dela, eu queria perguntar quando que começa o teu interesse, né, pela filosofia, e se tem algum motivo específico, ou se, sei lá, consegue explicar o que te levou para ela e o que te levou para tipo, continuar, né? Porque, assim, às vezes você tem um momento na vida que a filosofia, ela tipo, responde a algumas questões, dilemas e coisas assim, mas, assim, não é uma coisa que você vai, tipo, pegou o barco e seguir toda a vida, né, mano? E tem vezes que vai pra vida toda. Então, eu quero saber de você isso, se você consegue identificar o caminho com a filosofia. A minha história acadêmica, ela é meio maluca, assim. Quem estiver escutando aí, eu posso sentar que tem uma história longa e engraçada por trás, assim. Eu entrei na universidade muito novo, assim, sabe? E eu já falei a minha idade no começo do podcast, né? Eu tenho 34 anos agora. Eu passei pela primeira vez na universidade, eu tinha 19 anos. Eu fiz toda a minha vida acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Essa primeira graduação não foi em filosofia. Então eu entro lá nos meus 19 para 20 anos, eu entro para ciências biológicas. Bom, eu fiz o curso. Terminei o curso, foram 5 anos incríveis, onde eu tive oportunidades que eu jamais sonhei em ter, muito pelo fato do meu contexto social. Eu venho de família muito pobre, e estudar foi a forma que eu consegui de tentar ascender socialmente, sair de um contexto de vulnerabilidade social para um grande centro acadêmico, né, o UFMG, com frequência tida como a segunda ou a terceira melhor universidade do país. Eu vivi coisas que eu jamais sonhei em viver, sabe, fazendo a graduação de Ciências Biológicas. Eu tive experiências marcantes na minha vida. Só que nunca eu tive... Eu não sei como é que eu posso descrever isso, mas eu vou usar uma expressão que uma amiga minha sempre fala, quentinho no coração, sabe? Eu nunca tive o quentinho no coração com as ciências biológicas. Mas eu fiz a graduação, eu terminei a graduação. Eu termino a graduação em 2014. E aí, ainda em 2014, eu faço o que a gente chama de continuidade de estudos para tirar um título ainda dentro do mesmo curso, né? Você forma em licenciatura, você tira o bacharelado. Ou você forma no bacharelado, você tira a licenciatura. Então eu fui fazer isso, terminei, e aí quando eu terminei, eu falei assim, eu já dava aula bastante tempo, né? Desde o primeiro semestre, eu falo fora outras coisas que eu fiz, mas eu falei assim, eu quero fazer química. Agora eu quero fazer química, porque eu dava aula de química também. A minha história é maluca, vocês devem estar se perguntando onde entra a filosofia no meio. Já eu chego lá. Então, final de 2015 para início de 2016, eu já dando aula de química e de biologia, eu falei, eu quero aprender isso que eu dou aula para o ensino médio é tranquilo, mas vamos aprender esse negócio de verdade, né? Então, em 2016, ainda na UFMG, eu falo, bora fazer química? Bora. Fui lá, prestei o vestibular, passei, comecei a fazer química. Só que aí, é aqui que começa a entrar a filosofia, 2016. Algumas coisas aconteceram na minha vida que marcaram bastante também e vão me levar na direção da filosofia. Primeiro ponto é que química é um curso difícil para um chuchu. Eu não falo um palavrão aqui. É um curso de exatas, para quem, no meu caso, a minha afinidade com números é zero, assim, era zero.
então eu tive bastante dificuldade, então teve o próprio desânimo do curso, mas uma coisa em especial que acabou atrapalhando bastante foi que eu tive, no ano de 2016, eu tive muitos problemas de saúde e alguns problemas sérios. Por exemplo, eu tive apendicite, e para quem já teve apendicite ou sabe um pouco, tem a consciência de que se você não é operado às pressas, você bate as botas, você vai morrer. Então eu fui operado às pressas e eu tive outros problemas, eu tive um problema relativamente sério no estômago também, enfim. Então, aí que é o ponto. Quando você flerta com a morte, você começa a pensar sobre a sua vida. Então, 2016 e 2017, os anos que eu estava na química, eu larguei a química e eu começo a refletir sobre a minha vida até que eu vou parar num contexto de uma religião, que é o espiritismo. Eu me torno espírita nesse contexto de tentar explicar a minha existência. E aí, para quem tem um pouco de conhecimento e é engraçado, porque hoje eu não sou mais espírita, eu sou quase um ateu hoje, mas sentem que a história é engraçada. Para quem conhece um pouco do espiritismo, sabe que ele é extremamente filosófico, né? Pelo menos ele tenta explicar os seus fundamentos de maneira filosófica. Isso em 2017, foi quando eu falei assim, bom, eu sou espírita, né? Essa coisa aqui é extremamente filosófica, bora fazer filosofia. Fazer filosofia. Okay, eu vou estudar filosofia e vai fundamentar a minha atual crença. Então, em 2017, eu presto o vestibular novamente para entrar no curso de filosofia também na UFMG, e eu começo o curso em 2018. Só que aí, no meio do meu curso, teve uma pandemia. A pandemia, ela me vira de cabeça para baixo. Então, só para fechar aqui, no meio da pandemia, eu tive crises intensas, crises existenciais, na literalidade da expressão, né? De modo que, nesse contexto, eu deixo a crença de lado, e aí eu me recordo que, no início da graduação de filosofia, eu estava ali, mas eu não estava ainda, sabe? Eu estava ali sustentado pela minha crença, sem usufruir da filosofia. Quando, no meio da pandemia, eu deixo a minha crença de lado, e aí eu fico meio que vazio, a coisa que preenche de maneira quase absoluta é a filosofia. Então, desde 2000, eu não lembro quando foi a pandemia, foi no meio de 20, né? 2020, eu acho. A pandemia começou em março de 2020, mais ou menos. Nesse contexto ali, já agosto, setembro, eu viro aí a expressão do início do podcast. Tem um filósofo profissional, talvez? Ali eu viro, porque a partir daquele contexto eu respiro filosofia diariamente, né? Virou o meu trabalho principal, eu parei de dar aula de biologia, parei de dar aula de química. Eu fiz formação depois em psicanálise, depois que eu me formei eu fiz pós-graduação em psicanálise. Mas enfim, hoje eu respiro filosofia e psicanálise, e isso foi um pouquinho da minha história que me levou até a filosofia. Cara, é engraçado como... Eu acho curioso É uma pergunta que eu gosto de fazer para quem vem conversar comigo, porque... Cara, os caminhos que a gente trilha para chegar no lugar que assim você se encontra, cara, tem cada história. A sua é muito louca, mano, mas tem várias que é difícil você. Se você pensa em retrocesso, você falar assim, cara, quem diria que essas escolhas aqui que eu fiz me levariam, né, até aqui. É curioso quando você para pra pensar em retrocesso, né? Cara, você falou da pandemia, eu não vou me esticar muito porque eu já falei bastante sobre isso aqui, mas eu também tive minha vida virou de ponta cabeça também na pandemia em 2021, porque eu peguei o Covid, né? E eu fiquei um mês inteiro no hospital e 11 dias entubado desse um mês, entendeu? E aí foi coisa de sair, quando eu saí do hospital eu tinha perdido massa muscular, mais de 20 quilos, e não conseguia andar, então teve todo um processo de aquele home care, fazer fisioterapia pra começar de novo, pra andar, pra tudo de novo, e mudou N coisas, tanto no sentido filosófico, que é o que você falou, que um momento que você passa muito perto da morte sempre te faz pensar, né, sobre essas coisas, né? Acho que eu posso falar que até no sentido físico da coisa, porque hoje eu tenho que fazer academia por conta, né, desse negócio
do pulmão, né, e fortalecimento e tal, né, e eu tô desde então nesse rolê aí até do fitness por causa disso. Eu fugia da academia como o diabo da cruz, tá ligado? E, assim, não é, esse momento em específico eu já tinha uma experiência de me interessar por filosofia, não foi exatamente aí que começa a minha. Mas foi um momento de pensar muita coisa também, de repensar N coisas, né? No contexto desse momento da pandemia, eu frequentava a igreja evangélica, tá ligado? Depois desse rolê todo também, tô na mesma pegada que você. Eu não consigo dar aquele salto da fé do Kierkegaard pra nenhum dos dois lados, tá ligado? Nem pro ateísmo de uma vez, nem pro estágio religioso que o Kierkegaard fala lá, tá ligado? Eu tô num meio termo, assim, tipo, muito simbólico, sabe? Eu tenho uma ideia de espiritualidade, mas eu não consigo mais me identificar com a ideia de prática religiosa hoje em dia, tá ligado? Você é o agnóstico, né, na força da questão. Pode-se dizer que sim, né? Não sou eu que vou falar que existe ou não existe, mas, entendeu? Eu tô por aqui. É mais ou menos assim, né? Mas é da hora essa ideia de pensar, né, em retrocesso, de entender tua vida, né, mano? Foi meio que o objetivo principal de quando eu comecei esse podcast, né? Foi meio que esse, de um exercício de autoconhecimento, sabe? De tentar entender os porquês de você ser do jeito que você é, né? E aí é aquele negócio, não tem uma resposta certa, sei lá, é um belo de um sopão de 1 milhão de ingredientes para formar a tua identidade, a tua personalidade, né? Mas, assim, conversando com as pessoas que vêm trocar ideia comigo aqui, eu acho que enriquece, até tanto no sentido de a gente entender a gente mesmo, né? Quanto no sentido de ver a vastidão, né, desses ingredientes, desses motivos e experiências que formam a personalidade. O lance do Covid que eu falei, quando eu peguei, que eu piorei, que eu fui pro hospital, eu tava fazendo esse outro podcast que eu falei, que era sobre livros, literatura. A ideia era só trocar uma ideia sobre livros, sabe? E aí eu pegava todos os gêneros e falava com gente que escreve livro, falava com gente esse pessoal que faz resenha, Instagram, né, tal. Era sempre muito falar sobre a prática da leitura, né? E aí o fato de eu ter ficado, hospitalizei, teve mais pode-se dizer aí uns 3 ou 4 meses de recuperação, pelo menos para voltar a conseguir fazer o podcast, esse processo todo, a edição, o negócio da voz. Como eu fui entubado, os 2 primeiros meses, pelo menos, de quando eu saí do hospital, a minha voz, cara, não saía nada. Era uma voz força nenhuma, sabe? E aí, quando eu consegui voltar a fazer, já não rolava fazer mais o de literatura, sabe? Por N motivos, não rolava mais. Como eu tava com uma vontade muito grande de ainda ter um podcast, né? Que eu me amarro nessas conversas aqui, daí eu comecei a pensar sobre esse negócio de personalidade, identidade, sobre, talvez, muito influenciado pela experiência mesmo, né, do Covid, que faz a gente pensar e tal. Foi meio que o mote inicial desse podcast que a gente tá aqui agora, tá ligado? É muito louco esse negócio. E eu entendo tudo isso, tudo que eu descrevi, eu acredito que eu interpretaria o seu movimento também como um movimento, no sentido de nos trouxe até aqui e não significa que esse aqui tá fechado, sabe? Significa que, sei lá, daqui a 10 anos, não sei. Uhum. Pode ser, por exemplo, que eu volte para um determinado contexto que eu achei que eu nunca voltaria, ou que eu vá para uma outra coisa completamente diferente. Por exemplo, a questão mesmo do fazer filosofia, de trabalhar com filosofia. Hoje é o que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos. Atualmente, por exemplo, eu faço graduação de letras, né? Tô indo para uma área nova para mim, tô no início da graduação. Mas quando eu comecei a filosofia, eu não imaginava que eu fosse trabalhar com filosofia. Agora eu tô trabalhando com a filosofia, daqui a 5 anos. Não sei, eu vejo tudo como um movimento. É como uma coisa que vai ali agregando, dentro desse agregar eu vou me constituindo, coisas boas e coisas ruins vão acontecendo. A filosofia me ajuda a lidar com estas variáveis boas e ruins, e assim a gente vai seguindo, né? Vai vendo onde isso vai nos levar. Pode crer. Tem alguma área da filosofia que é a tua
tipo, aquela que fala mais com você, sabe? Eu pergunto assim porque eu acho que até mesmo antes de conhecer a filosofia, de começar a ler sobre e tal, eu acho que eu já era, tipo, um existencialista de nascimento, tá ligado? Tipo, quando eu tenho contato com a filosofia, essas ideias que já estavam ali, eu começo a identificar como um rolê muito parecido com o existencialismo, quando eu citei o Kierkegaard, né, o Sartre e tal, né? É coisa que, assim, voltando naquela frase que eu falei quando a gente estava falando sobre música, é coisa que conversa com você, né? Que fala, tipo, cara, você consegue olhar e falar assim, cara, eu sou isso aqui, tá ligado? Isso aqui fala comigo de uma maneira que outras não. Não sei dizer se todo mundo que tem contato com filosofia, se tem uma parada, tipo, foi essa aqui que me pegou, tá ligado? Não sei se isso... Tem? Tem. É engraçado que isso na graduação é muito comum. Você tá conversando com seus amigos assim, tá lá no campus, né? Você tá batendo papo. Aí você vai comentar de uma terceira pessoa que não tá na conversa. Aí vamos supor que essa pessoa chama Vinícius. Mas o seu amigo não tá lembrando quem é o Vinícius, né? Tá falando com o seu amigo. Aí você vai falar, o Vinícius, aquele que é hegeliano, né? Aquele que é nietzschiano. Isso é muito presente. Então... A gente tem as pessoas, pelo menos a minha experiência, nós da filosofia, nos apegamos a um determinado grupo, período. No meu caso, primeiro que eu tenho um período favorito. Eu gosto muito de filosofia contemporânea. Então, partindo da modernidade para cá, é o período que eu gosto mais. Então, isso é engraçado porque... Vai lá no meu perfil do Instagram, vai ver que, tem muito texto de filosofia contemporânea. Não é que não tenha dos outros períodos, tem. Só que, obviamente, essa questão de ser neutro não existe, né? Neutro é detergente. A gente sempre a gente sempre vai estar de um lado. Ser neutro e ser honesto intelectualmente são coisas diferentes, né? Eu devo ser honesto intelectualmente na medida em que eu vou me posicionar enquanto alguém, por exemplo, que gosta de filosofia contemporânea. Mas eu preciso falar de outras filosofias também. Mas o período que eu gosto é a filosofia contemporânea. E lá naquele buraco da pandemia, né, naquele momento complicado, o filósofo que me deu a mão, né, e me puxou para cima foi o Sartre. Foi o existencialismo francês. O meu TCC foi sobre o Sartre e um pouco do Heidegger também. Mas majoritariamente o Sartre. Então, eu acho que se eu pudesse falar assim, olha, o autor que eu, né, grudei, falei, olha, isso aqui é meu, eu sou dele, é o Sartre. Mas assim, na filosofia contemporânea, e quando eu falo filosofia contemporânea, eu pego um pouquinho da modernidade também, né? Tem alguns outros pensadores que me chamam muito a atenção. Eu sempre, quando me perguntam isso no Instagram, eu faço, olha, um top, né? Meu top 5. Então, meu top 5 é sem hierarquias, né? Mesmo que eu já tenha falado que o Sartre foi aqui quem me puxou a mão, mas sem hierarquizar a coisa. Então, assim, o meu top 5 é sem colocar em prateleiras, né? Porque eu vejo que eles são importantes para mim, mas não dá para falar do Sartre sem falar da Simone de Beauvoir, então ela tá dentro desse meu top. O Adorno, e obviamente se eu estou seguindo, estudando, dando alguma atenção ao Adorno, o Marx vem como de arrasta, né? Assim, o Adorno puxa o Marx, então Sartre, Simone, Adorno, Marx, Bell Hooks. Eu acho que a Bell foi o meu primeiro texto filosófico lido na graduação de filosofia, primeiro período, primeira disciplina, né? Aquilo me marcou bastante, né? Um texto de filosofia da educação. E eu que sou da licenciatura, enfim, desde então, Bell Hooks também está muito presente nas minhas preocupações no aspecto de se estudar, né? Tanto filosofia da educação quanto um pensamento decolonial, uma filosofia antirracista, e o próprio Heidegger, que também está um pouco dentro desse contexto existencial, né? Tentando entender o que nós somos, qual é o sentido da vida, enfim. Então, assim, esses são os autores assim que eu tenho um pezinho maior. Cara, uma seleção, hein? Responsabilidade, né? Citar eles assim. É curioso, eu não sei se pode ser uma ideia
equivocada minha, mas eu tenho a impressão que o Sartre, ele tá muito meio que o pontapé inicial pro Nietzsche, sabe? Tipo, começando mandar uma ideia do absurdo das coisas, que o Nietzsche extrapola depois, do tipo... É tudo absurdo mesmo, cara. Aqui não tem sentido, não. Aqui é caos. Você tá falando do Camus, né? Do absurdo. O Camus também, Porque você falou Nietzsche, temporalmente o Nietzsche tá antes. Ah, tá, do Sartre, né? Do Sartre, o Nietzsche tá antes. Sim. Porque você usou a palavra absurdo, porque o Camus tá seguindo um rastro do Nietzsche. Aí eu achei que tá na bota, né? Pode crer. Acho que eu confundi os dois aqui. Porque inclusive esses dois, né, Sartre e o Camus, eles tiveram uma relação intensa de amizade e inimizade, mas existe um fio que conecta todos esses, na verdade, né? O fio começa... Tem gente que tenta começar o fio pelo Kierkegaard, mas eu acho que o fio começa no Schopenhauer, passa pelo Nietzsche, aí Nietzsche e Kierkegaard estão ali próximos. E aí, entrando o século XX, a gente tem Sartre, Heidegger, Camus, a própria Simone, não dá para falar de existencialismo sem falar da Simone, conecta todos esses, né? Que é uma tentativa de falar sobre o que nós somos, claro que em contextos diferentes, mas a minha percepção é que, de modo geral, é falar sobre o que nós somos, tendo a consciência do que nós somos. E aí aqui já tem um buracão enorme, porque ter a consciência do que nós somos é um processo complicadíssimo, né? No Nietzsche, por exemplo, quando Nietzsche diz, torna-te quem tu és, é isso que ele está querendo falar, né? Quer dizer, é um processo de desconstrução, no sentido de não é para você idealizar a sua existência e ir atrás de um Deus, né? Um ideal, Deus aqui no sentido de ideal, mas sim para que você possa romper todas aquelas cascas de imposição que colocaram sobre você, família, religião, sociedade. E nesse processo de desconstrução, você olha para si, você desconstrói, obviamente, olha para si e consegue ver de maneira, com bastante aspas nessa palavra, tá? De maneira essencial, com aspas nessa palavra essencial, você consegue ver o que você é. E aí, usando uma expressão do próprio Nietzsche, né, você consegue ver as suas potências, né? Aquilo que de mais visceral diz sobre você. E os outros autores estão querendo fazer coisas, mesmo que não com os mesmos termos e com as mesmas justificativas, mas eles estão querendo fazer coisas parecidas, no sentido de fazer com que você se aproprie da sua vida, né? Que você tenha autonomia, né? E essa autonomia passa por um processo de autoconhecimento. Essa autonomia é uma autonomia cognitivo-intelectual, porque, agora, para você se apropriar da sua existência, você precisa ter consciência desse processo. Então, tem um fio que conecta todos esses caras, né, nessa tentativa de dar ao ser humano meios para que ele possa se compreender, de forma geral. Aquela pergunta que eu tinha dito, que eu acho que ela renderia uns 10 minutos de conversa, pelo menos. Vou mandar ela aqui agora, para ver se dá para desenrolar alguma coisa nesse tema, mesmo do jeito que eu tô pensando. Cara, acho que talvez uns 3 anos, eu acho. Não lembro exatamente a data. Eu li aquele segundo livro que estourou do Harari, sabe? O Yuval Harari. Ele que fala... O Sapiens? Não, o Sapiens foi o primeiro que estourou, né? O que veio na sequência é um que falava... Homo Deus? Acho que depois ainda. Aquele que fala sobre... Como se fosse uma previsão dele. Acho que o nome é até alguma coisa como Conselhos do Século XXI. Um negócio assim. Eu sei qual que é. Eu não sei qual que é o nome, mas eu sei qual que é o livro que você tá falando. Eu acho que é o terceiro, né? Veio o Homo Deus na sequência do Sapiens e depois veio esse, né? Não sei se é 20 Conselhos. Eu não lembro também o nome agora exatamente, mas é esse do Harari, né? Que no meio do que ele tá desenrolando, lá a ideia de conselhos, né? Tem algumas coisas que hoje se provaram equivocadas, que ele fala lá, porque eu acho que o que ele faz é meio que um exercício de futurologia, dá meio um achismo no rolê, né? E ele, por exemplo, a própria pandemia, que ele fala que, cara, no livro ele fala que, tipo, acho que não acontece mais nada desse tipo, porque as doenças estão meio que controladas e tal, então meio que passou batido por essa possibilidade de acontecer alguma coisa parecida com a pandemia, né? Mas a pergunta mesmo é que ali nesse livro tem um momento que ele fala
sobre a velocidade das mudanças, principalmente tecnologia hoje, né? Ele fala que cada vez muda mais rápido e que cada vez tem mais gente sendo pega no contrapé, do tipo, cara, eu não tenho mais tempo de me reinventar, sabe? Não tenho mais tempo de começar tudo de novo. Cara, a minha profissão se tornou obsoleta, né? De repente, Aí tá mais relacionado, talvez, com essa ideia de quem fazia um serviço manual e agora um computador faz. Acho que bate também nessa temática da inteligência artificial, que agora tá polemizando com quem era dublador, com quem era ator, com o pessoal das artes tipo ilustração, que tem várias inteligências artificiais generativas agora, que o pessoal tá usando para fazer coisas que contrataria, de repente, um ilustrador antes, né? Talvez esse seja um exemplo válido dessa ideia de gente que, cara, eu devotei minha vida para isso aqui e agora isso aqui já não significa nada, tenho que me reinventar, né? Nesse livro, quando ele fala sobre isso, ele fala que, tipo, a filosofia, que até então teve um tempo, assim, que tava muito naquele lugar do, cara, isso aí, na boa, isso é coisa de moleque maconheiro, de ficar pensando na vida, tá ligado? E ele fala, cara, a filosofia vai ter um novo papel, porque vai ter uma grande crise de identidade no sentido desse pessoal que vai se encontrar sem um propósito, tipo, minha vida foi pra isso aqui não significa mais nada, o que eu faço da minha vida, tá ligado? Eu queria saber, tipo, a princípio, se faz sentido essa ideia dele, né? Eu queria saber também, assim, sobre quem faz filosofia, no caso, igual você, se tem mesmo como que eu explico melhor? Faz sentido que vai acontecer isso mesmo? E se tem mesmo a filosofia, tem essa capacidade de ocupar esse lugar, sabe? De ser... voltar a dar um norte na vida das pessoas e tal. É mais ou menos isso. Eu vou tentar responder de uma forma que eu consiga emendar as duas de uma vez. Se a gente pensar que o nosso eu, e aqui eu vou partir de uma premissa, tá? Não vou tentar definir o que é esse eu ou não, senão a gente entraria num buraco outro que é enorme. Mas se a gente parte desta premissa de que existe um eu e que este eu é um ser necessariamente histórico, social, cultural, no sentido de que não dá para que nós, ao pegar este eu, analise ele de maneira isolada. Não dá para fazer isso, né? Me parece que eu só consigo entender, se eu quisesse te entender, por exemplo, eu só conseguiria te entender levando em consideração o seu contexto, né? O seu contexto social, o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, tudo isso te atravessa. E, portanto, tudo isso é algo que determina um pouco a formação da sua subjetividade. Então, se a gente toma isso como premissa de que o nosso eu, de fato, é atravessado por aquilo que nos cerca, e aí se a gente coloca na equação o fato de que vivemos em uma sociedade que, de fato, ela se movimenta um pouquinho mais rápido, ou muito mais rápido, dependendo de quem observa, né? Mas, enfim, ela se movimenta rápido. Talvez este eu não esteja dando conta de acompanhar esse movimento no aspecto dele entender o que ele é ali dentro desse contexto. Sei lá, vamos pegar, por exemplo, o sociólogo e filósofo Émile Durkheim, que fala da função social, né? No sentido de você se sente pertencido a um contexto quando existe uma função social. Ora, se de fato existe um movimento muito rápido na estrutura da sociedade, se você não acompanha esse movimento muito rápido, você não se insere dentro dessa estrutura e você pode se sentir, por exemplo, sem função social. Então, por exemplo, quando o Durkheim fala sobre o suicídio, ele fala que existem contextos em que o suicídio aumenta, né, o número de casos,
quando uma determinada pessoa não se sente pertencida mais socialmente. Então, quando se pensa em crise de identidade, veja, eu não estou querendo dizer que nós somos, né, por exemplo, eu não sou filósofo, eu não sou isto. Isso é o meu emprego, né? Isso é o meu trabalho. Mas isso faz parte de mim, né? Isso me atravessa de alguma forma, isso constitui a minha subjetividade. Então, quando a gente fala de crise de identidade, eu acho que quando não existe uma capacidade de se compreender esta existência que se apresenta de determinada forma, aqui a gente está falando da velocidade da existência, poderia ser outras coisas, mas se esse indivíduo não consegue assimilar, elaborar, compreender, se posicionar, ele vai ter crise de identidade. Não, repito, não porque ele é aquela materialidade, não porque, mas aquilo, querendo ou não, aquilo diz muito sobre a constituição daquela consciência. Inclusive o Marx já tinha dito isso há muito tempo, né? No que inventando a roda. É nesse ponto que eu acho que entra a segunda parte da pergunta, que eu acho que entra a filosofia. Nesse contexto, a filosofia é uma ferramenta, de fato. Então, em que sentido, né? A gente pode pegar duas pessoas, as mesmas pessoas, no caso, e colocar elas em contextos diferentes. Uma pessoa que não tem domínio nenhum da história da filosofia e está inserida dentro desse mundo rápido demais, e uma pessoa que tem domínio da história da filosofia, portanto conhece muitas teorias filosóficas. Me parece que esta pessoa que tem um pouco mais de domínio da história da filosofia, portanto tem algum conhecimento filosófico, me parece que ela vai saber lidar melhor com esta velocidade do mundo, porque ela vai ter ferramentas, né, cognitivas e intelectuais para lidar com este mundo que é rápido, que se movimenta, né? Então, ela pode, por exemplo, pegando dentro deste caso aqui, esta pessoa que tem algum domínio, ela sabe da teoria do Bauman. Ela consegue explicar essa velocidade pela modernidade líquida. Bom, aqui tem um conceito que eu acho interessantíssimo para ilustrar exatamente o que a filosofia pode fazer por nós dentro desse contexto. Tem um filósofo chamado Luc Ferry, ele tem um livro chamado Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. Esse livro é genial. Se você que nunca leu filosofia e acha que vai ser difícil e quer começar, pegue esse livro e leia. Lá, ele vai dar um entendimento de como é a realidade, de como devemos nos portar na realidade, que eu acho que é genial. Ele vai dizer que o primeiro passo é um passo epistemológico. É um passo em que eu compreendo a realidade. Nesse primeiro movimento de compreensão da realidade, se você tem domínio da história da filosofia, vai ficar muito mais fácil. Porque você vai ter como base o que grandes filósofos e filósofas falaram ao longo da história da humanidade. E você vai se apropriar disso para compreender essa realidade. Então vamos supor que você se apropriou e compreendeu a realidade. E compreendeu, por exemplo, que ela está rápida demais. E aí que vem a segunda parte, que ele vai chamar de parte ética. O que é a ética? A ética é o seguinte: a partir do momento que você compreende a realidade, que você sabe ler esta realidade, você vai saber como você deve se movimentar dentro dessa realidade. Veja bem, para que você, no sentido ético, né? Ética, ethos é movimento, né? No sentido ético, isso me parece muito lógico, faz muito sentido você saber se movimentar, levando em consideração que você sabe onde você está pisando. Então, epistemologicamente, você compreende a realidade, e se você compreendeu essa realidade, agora você sabe como se movimentar dentro dessa realidade. Pegando o nosso exemplo, se você compreende o mundo, se você tem um domínio filosófico do porquê que o mundo está vivendo assim acelerado, ora, se você tem esse conhecimento, se você tem essa consciência, você sabe como se comportar no mundo acelerado. E saber lidar com este mundo acelerado vai te facilitar em muitos aspectos. Por exemplo, vamos pegar aqui uma implicação tanto quanto negativa do mundo acelerado, saúde mental. Ora, se você sabe lidar bem com esse mundo acelerado, fatalmente você vai saber lidar melhor. Veja, isso não é uma relação necessária, não estou falando que isso vai acontecer necessariamente, mas que você tem uma ferramenta
para lidar melhor com este mundo que se apresenta de maneira acelerada. Então, sendo objetivo, eu acho que tem sim uma crise de identidade, porque esse indivíduo não está sabendo lidar com esse mundo, né? O mundo, basicamente, o que acontece é o mundo muda mais rápido do que o indivíduo consegue assimilar essas mudanças. E, respondendo a segunda pergunta, quem tem um domínio técnico da filosofia, me parece que consegue lidar melhor com essa mudança, porque ele consegue ler com mais facilidade essa mudança. Bom, se você sabe ler ela, você consegue se posicionar melhor sobre ela. Pode crer. Um exemplo que ele dá, né, quando ele está lançando essa ideia, é que, pegar um exemplo de 1800, 1700, você ia ter, tipo, uma família inteira que ia ser, eu sou, sei lá, marceneiro, ou eu trabalho na colheita. Meu filho vai ser, o filho do meu filho vai ser. Não tinha mudanças tão relevantes quanto se você pegar, por exemplo, de 10 anos pra cá. 10 anos pra cá, sei lá, tem N profissões que apareceram que não existiam e N profissões que existiam e viraram obsoletas, né? Então é bem nesse sentido de você não conseguir acompanhar o ritmo que está sendo imposto, né? Aí é uma pergunta que tem a ver com essa, mas eu acho que ela é mais minha mesmo, assim, tá ligado? No sentido coletivo da coisa. A gente volta num questionamento, por exemplo, não sei se você já leu aquele livro que chama Flores para Algernon. Esse livro tá na minha lista há milhões de anos. Tô doido pra ler ele, eu sei qual livro que é. Então, lê que cara, ali é bom, hein? É brutal, né? Pesado, né? Já fiquei sabendo. Sim. Então, aí tipo, pra eu não dar nenhum spoiler pra você, mas eu vou falar que tem ele como exemplo, mas a ideia da minha pergunta é tipo assim, em um sentido coletivo. É isso que você falou de repente de, eu tenho uma compreensão, um domínio da filosofia nessa modernidade líquida. Cara, eu não vou, a menos que seja uma coisa vem pra todo mundo, eu não vou meio que tá tipo isolado. Sabe aquela ideia de, cara, a ignorância é uma bênção? Sabe que quando você sabe, você já tá meio que pouco à parte do todo o resto que não sabe, que não consegue ler essa realidade e interpretar ela? Olha, eu acho que vai depender muito deste indivíduo que está usufruindo deste conhecimento que ele adquiriu ao olhar o mundo. Porque ele pode simplesmente falar, foda-se, né? Não vou me importar com o resto, percebi como que é o mundo e não quero me misturar. Só que eu entendo essa posição um tanto quanto problemática, porque aqui me valendo de um conceito do Sartre. O Sartre, quando ele põe a liberdade como uma premissa fundamental do ser humano, uma liberdade ontológica, né, no sentido do que nós somos, essa liberdade ela vai implicar algumas coisas. Uma delas é a responsabilidade subjetiva, no sentido de que, se de fato há uma liberdade, o caminho que eu construí para a minha existência é responsabilidade única e exclusiva minha. Então, a liberdade, ela implica essa responsabilidade subjetiva, só que ela implica uma outra responsabilidade que, na minha percepção, faz muito sentido, que é uma responsabilidade social, que é o seguinte, eu vou me dar como exemplo, mas isso vale para qualquer pessoa nos mais diversos contextos. Eu sou produtor de conteúdo, eu tenho uma página no Instagram que tem um número significativo de pessoas, e eu sei que eu sou formador de opinião, de forma que se eu falo assim, nossa, esse livro aqui é muito bom, vale muito a pena a leitura, 5 dias depois tem gente me chamando no privado falando, nossa, comprei o livro, comprei porque você indicou. Eu estou dando um exemplo que pode até soar óbvio para as pessoas, né? Pelo fato de eu trabalhar com internet, enfim. Mas isso funciona nos mais diversos contextos, né? Você, na sua casa, que está escutando, se você tem um filho, uma filha, você é exemplo para essas pessoas, né? As pessoas que estão do seu lado, todas as pessoas que estão do seu lado te tomam como exemplo. Então, a responsabilidade social é o fato de que, para o Sartre, a minha liberdade, ela acaba me colocando em contato com o outro, porque eu influencio o outro. Só que veja bem, se eu influencio o outro, eu tenho, por exemplo, na minha memória, eu chegando em casa na infância, eu falo, nossa, o meu professor disse isso. E eu cheio de, sabe, peito
no maior orgulho de estar fazendo uma coisa que o meu professor falou. Então, nós somos conectados, né? Isso quer dizer o seguinte, se o outro que está próximo de mim está conectado diretamente com o que eu faço, significa que esse outro pode influenciar outros, levando em consideração que essa corrente começou comigo. E então, veja, eu influenciar alguém, esse alguém influencia um outro alguém, que vai influenciar um outro alguém, e no fim das contas, o mundo está completamente conectado. Então isso significa que se eu tenho consciência de algum buraco que é o mundo, de algum problema, se eu consigo ver que tem algo atrapalhando o movimento existencial das pessoas, é quase como se fosse o meu dever compartilhar com o outro, porque eu estou conectado com o mundo, né? Os meus movimentos reverberam no mundo inteiro. Então, vai ter as pessoas que vão ligar o foda-se. Mas eu sou do time das pessoas que se sente responsável pelo todo. Porque a minha percepção é essa, de que nós estamos conectados. E o mundo depende necessariamente do coletivo, né? O mundo não depende do individual. O mundo depende do coletivo. Então, se, por exemplo, nós falamos de um colapso climático, a gente só vai sair dele se houver um coletivo, né, no sentido mais amplo da expressão. É um coletivo que vai salvar o mundo. Por quê? Porque nós estamos conectados. Então, a minha percepção é nessa direção. Então, mas eu perguntei, acho que a gente pensou aspectos diferentes da... Porque assim, você falou meio que pode-se dizer que é da tua responsabilidade, desde que você entenda tudo o que está acontecendo, de se pôr em movimento, né? Eu tava perguntando num sentido, o isolamento que eu falei, num sentido de barreira de linguagem, sabe? No sentido de, tipo, eu não consigo me comunicar mais com esse pessoal que tem visões simplistas de tudo que eu consigo enxergar agora, sabe? Eu te entendi, agora eu te entendi. Eu não sei se essas barreiras são intransponíveis, não. Uhum. Me parece que não. Num sentido mais técnico, a pedagogia está tão avançada que a gente consegue ferramentas N para poder falar com as pessoas. Mesmo se forem pessoas ideologicamente diferentes de nós, eu acho que o colapso climático é um bom motivo para unir pessoas que são de ideologias diferentes. Mesmo que tenham barreiras, aqui é a barreira ideológica. Mas qualquer tipo de barreira, me parece que elas são possíveis de serem transpostas. Isso é uma questão, inclusive, que é meio que a gente está passando por ela, né? Que é toda essa... Bem nesse sentido da ideologia que você falou. Acho que de 2018 para cá, cara, teve uma barreira absurda quando a gente pensa em comunicação, sabe? De você falar A e a pessoa entender B, ou não querer entender, a pessoa... do outro lado só tá tipo, eu vou te ouvir só pra te responder, só pra quebrar o seu argumento. Eu não tô interessado em aprender, eu não tô interessado em pensar diferente. Eu tô interessado em saber como que eu vou quebrar o seu argumento só, sabe? Eu acho que nesse caso, porque assim, nesse caso em específico que você tá colocando, e aí é que vale uma certa maturidade, né? Maturidade emocional também. Porque, obviamente, veja... A barreira, ela consegue ser transposta, mas obviamente quem está do outro lado da barreira pode não querer, igual você está descrevendo, né? Assim, eu não quero, né? Não tô nem aí, só quero contrapor. Então, assim, nesse contexto, eu não acho, por exemplo, que seja um problema da comunicação em si. O problema está no outro que não quer a comunicação, mas a comunicação ela é possível. Faz todo sentido. Quando você fala de pedagogia, eu acho que existe ferramentas que possibilitam um diálogo, até mesmo nesse sentido, né? É uma questão de repente, reaprender a se comunicar, talvez. Aí, se você é o cara que está em posse de um conhecimento filosófico, talvez você consiga, se for do teu interesse, fazer esse processo, né? Para dialogar de uma maneira diferente, né? Até mesmo porque, bom, você vai acabar tendo que identificar quem está disposto ao diálogo, né? É basicamente isso. Porque o diálogo ele é possível. A questão então, assim, dá pra gente pular esse muro. A questão é saber se, ao pular esse muro, a pessoa que eu vou encontrar do outro lado,
ela está disposta ao diálogo? Obviamente a gente vai encontrar muitas pessoas não dispostas ao diálogo. O que eu posso fazer? Ir para outra pessoa. Até porque também aqui não é algo vertical, né? Não é porque a gente está falando assim de nós vamos pular o muro e vamos tentar falar que não significa que eu vou tentar convencer essa pessoa de alguma coisa, mas que é na troca, né? Quer dizer, naquilo que eu falo e naquilo que essa outra pessoa fala, é na síntese dessas ideias que vão surgir novas ideias que nos permitirão resolver problemas. Só que só será possível o diálogo, né, se houver horizontalidade dos dois lados, né, dessas duas pessoas. Quer dizer, o diálogo ele é possível, né, quer dizer, essas duas pessoas só têm que estar dispostas ao diálogo. Então, não me parece que a gente tem uma barreira intransponível, né? Não sei se é esse o caso. O caso, me parece, da dificuldade é pessoas fechadas demais no que a gente chama de crenças limitantes, né? Bom, pessoas fechadas demais dentro dessas crenças limitantes que não permitem com que elas encontrem o diferente e dialoguem com o diferente. Porque o diálogo é possível, repito. O diálogo é possível. A questão é as pessoas estarem abertas a esse diálogo. Esse assunto, para mim, ele é, sabe, é uma questão que ocupa um espaço grande na minha cabeça, sabe? Principalmente a ideia de essa volatilidade das experiências agora, né? Sobre a questão do efeito da internet na nossa vida de maneira consciente e inconsciente, sabe? Se você parar para ver, você tinha citado o lance da saúde mental, né? Uhum. Cara, você parar para ver, a gente tá com uma multidão de gente com burnout, sabe? Uma multidão de ansiedade. O Brasil tá, tipo, no alto das pesquisas de níveis de ansiedade, né? E, cara, eu olhando assim, geralmente a tendência é você colocar todo o peso dessas doenças, sofrimento mental e psicossocial no trabalho, sabe? Uhum. Parece. Só que assim, do jeito que eu percebo o nosso dia a dia, no geral, eu tenho uma impressão que, cara, a gente tá sendo empurrado pra frente o tempo todo, como se tivesse, tipo, numa ladeira sem freio, descendo. E aí quando eu falo isso, é até num sentido, dá pra dizer que, de certa maneira, é subliminar, porque, por exemplo, pega um exemplo aí, os streamings que a gente usa, sabe? Netflix, Spotify, streams em geral, né? Eu vi esses dias alguém, em outro podcast, alguém discutindo uma ideia que eles chamam de paradoxo da escolha, que é uma coisa que é muito contemporânea, que é a ideia de que você tem uma multiplicidade de opções, sabe, muito maior do que o nosso cérebro consegue assimilar. O efeito disso é gerar uma ansiedade no simples ato de escolher, sabe? E aí eu peguei o exemplo do streaming como uma coisa mais banal, sabe? Você vai ver hoje gente... Por exemplo, tem o Maurício Meirelles do stand-up, ele tem uma piada no stand-up dele que cara, o meu rolê é ficar na tela do Netflix só scrollando, só passando nas opções lá e não escolher nada. Eu vou dormir antes de escolher alguma coisa, né? Ele fala isso numa piada, mas isso é uma coisa que eu acho que é uma consequência real do tipo, você tem 1 milhão de coisas para escolher, então quase sempre a tua escolha não vai ser a melhor. Quase sempre tipo, a tua escolha vai se seguir de um peso do tipo, cara, esse negócio tem que ser maravilhoso, porque se for meia boca, eu perdi o tempo que eu poderia ter visto aquele outro, sabe? E a consequência é que, normalmente, mesmo que essa coisa seja muito boa, pelo fato de você saber que tinha outras 999 mil para escolher, no final você não vai ter gostado do jeito que gostaria. Você vai falar, é bom, mas eu poderia ter visto outro, sabe? Isso aí expande em vários sentidos. Eu falei do streaming, porque tem um episódio meu que eu falei com um vocalista de uma banda, e a gente discute a ideia de por exemplo... você não está disposto mais a
ouvir um CD inteiro pra saber se se a banda é boa de verdade, sabe? Sei lá, 1 minuto um minuto da primeira música. Se não me agradou, eu tenho mais 500 pra ouvir. Eu não tenho a disposição de assimilar. Cara, tem muita banda que eu acompanho, por exemplo, já é uma vida, igual a Fresno que você citou, e assim, quando lançam um CD novo, eu preciso assimilar, sabe? Eu preciso ouvir ele inteiro mais de uma vez pra falar, peraí, o que eles tentaram aqui, tá ligado? E aí o lance de ouvir 1, 2, eu assimilo a ideia e começo a gostar dela, sabe? A ideia de paixão à primeira vista pelo CD que sai novo é uma ideia um tanto quanto simplista, né? E aí, se você já não tem a paciência, porque, tipo, o streaming te empurra 500 lançamentos por dia, você não vai dar conta de tudo. Cara, a ansiedade que gera isso não vai somar com a ansiedade do trabalho, com a ansiedade de, sei lá, de todas as outras coisas que são obrigações da vida adulta, tipo, contemporânea, no sentido do cara ter um burnout, que eu falei aí, porque, mano, todos os lados estão me empurrando pra correr. Tudo é pra ontem, sabe? É uma questão que fica aqui na minha cabeça o tempo todo, isso aí, cara. Você acabou de descrever a angústia que o Sartre descreve nas suas obras. É claro que a sua descrição, ela tá dentro de um contexto específico que cabe variáveis que não são necessariamente variáveis existenciais. Uhum. Existe, por exemplo, na sua descrição, um contexto de produção excessiva, de consumo excessivo, então tem ali uma crítica ao capitalismo, enquanto modelo que aliena, que te coloca dentro de um contexto que vai te causar problemas de saúde, enfim, então dá para ir nessa direção, mas, fundamentalmente, o que você coloca é interessante porque o Sartre vai descrever o seguinte: o que é a angústia? A angústia é a percepção subjetiva da liberdade. Então, a angústia é a percepção subjetiva de que você tem que fazer escolhas. Veja, ser livre não significa agir absolutamente. Isso não é possível. Ninguém pode agir absolutamente. Ser livre é fazer escolhas dentro de um determinado contexto. Independente do contexto, todo mundo vai ter que fazer escolhas. E é justamente a percepção de que você tem que fazer escolhas que te causa angústia. Então, por exemplo, o meu TCC, o título dele é A Angústia quando eu escrevi, a angústia como uma condição do ser humano, tendo como base a filosofia do Sartre. Então, esse desconforto que se sente quando se percebe que tem que se fazer escolhas, é a angústia basicamente te saculejando e falando assim, é isso que te torna um ser vivo, é a capacidade. Então, saindo da problematização que tem o capitalismo como pano de fundo, entrando num contexto existencial, neste contexto puramente existencial, esse desconforto não é uma doença. Uhum. Esta angústia no contexto existencial é só o mais íntimo do teu ser te dizendo que você está vivo. E o fato de que você vai fazer escolhas te coloca no mundo para movimentar-se no mundo. Então, dentro desse contexto existencial, a angústia não é uma doença. Agora, jogando para o contexto que tem um capitalismo exacerbando um determinado contexto, produção excessiva, consumo excessivo, enfim, ali nesse contexto aí entra os esgotamentos mentais, né, o burnout, uma ansiedade patológica. Então, percebe que dá para fazer leituras diferentes, né? Dependendo de um mesmo contexto que se fundamenta. Mas isso aí também, isso aí assola a mente de muita gente, tá? Essa questão de notar que nós temos que fazer escolhas. Eu acho que a pergunta que mais incomoda, isso obviamente se fundamenta também no fato de que você tem consciência dessa pergunta, é estas escolhas que você está fazendo. E aí mistura tanto o aspecto existencial quanto as imposições de um meio capitalista que te move em determinadas direções. As escolhas que você está fazendo, elas são suas ou são imposições do seu meio? Porque se elas forem imposições do seu meio, significa que as escolhas que você está fazendo são escolhas que te afastam da tua potência. Então, essa pergunta incomoda, porque você precisa saber se o seu movimento atual no mundo é de fato o seu movimento ou se é um movimento que querem que você faça. É um movimento alheio. Buracos, né, que se abrem. Uhum.
Aí tem um pequeno, pode se chamar de buraco também, que é a ideia de que mesmo quando você sabe até onde você pode, o que você pode fazer para mudar, né? Até onde vai a tua capacidade de... Quando a gente coloca especificamente nesse contexto de capitalismo, de tecnologia, de imposições, até mesmo como produtor de conteúdo, né? Eu vi outro dia alguém postando que as redes sociais obrigavam uma constância de postagem, né, que no frigir dos ovos só acumulava um monte de coisa e a pessoa que consome depois não tem nem tempo para assimilar de verdade, né? Então é ruim para todos os lados. É ruim para o cara que é obrigado a produzir em demasia e é ruim para o cara que vai consumir aquilo porque não vai conseguir assimilar tudo aquilo que tem e vai gerar ansiedade, decepção e etc e tal, né? Então, o que de repente a gente conseguiria fazer, né, nesse sentido de, vamos tentar botar um freio nesse trem desgovernado, capacidade de fazer escolhas. E você Eu acho que a sempre resposta vai se sentir ela é angustiado. porque a escolha é tua. ela Você é responsável por ela. autoexplicativa, mas ela é complexa porque é um processo complexo. Mas é consciência. É um contexto de consciência coletiva, né? Ela é simples porque me parece que de fato ela é autoexplicativa. Se você está numa estrutura social em que se tem consciência do que acontece, você consegue lidar melhor. É a pergunta lá atrás, né? O que eu faço com a filosofia enquanto ferramenta de me entender no mundo e me posicionar no mundo. Mas ela é complexa porque, ora, estamos lutando aí por essa consciência desde que a gente se entende por mundo. Sim. E agora nada. Verdade. Ô Pablo, cara, essa conversa foi da hora e eu continuaria aí por mais uma hora tranquilamente, mano. Mas estamos com o horário um pouquinho apertado, né? Eu, na verdade, é mais no sentido de manter uma média de tempo dos episódios, tá ligado? Se eu colocar um episódio de 3 horas, tem gente que olha e nem... já desiste antes, tá ligado? Né? Cara, eu queria agradecer, como eu falei, eu curti muito essa conversa e eu queria, de repente, até... E futuramente pra gente marcar outra já, pra desenrolar outras ideias e tal. Bora já deixar marcado aqui, tá gravado, que nós vamos fazer outras vezes, porque os deuses nos atrapalharam demais até a gente conseguir chegar nesse momento aqui. Então já que fique registrado, para que se esses deuses atrapalharem de novo, a gente já tá previamente combinando esse novo rolê. Aí sim. Cara, e agora, tipo, fala um pouco, faz o teu jabá aí, mano, fala um pouquinho do como é que faz, tipo... o pessoal conhecer teu curso, pro teu podcast, acessar, onde o pessoal encontra você? Basicamente eu tô produzindo conteúdo no meu Instagram, que é o @filosofia.psicologia. Lá você vai encontrar filosofia e psicanálise diariamente. No Spotify eu também tenho o meu podcast, eu falei, inclusive ia falar lá atrás, né, que não é mais Filosocast, e não é, eu mudei o nome para Sobre Filosofia e Psicanálise, porque por muito tempo eu falei só de filosofia. E eu falei, agora eu quero falar de psicanálise também. Então eu mudei de filosofia e psicanálise para poder abarcar um pouco desse outro universo que me atravessa bastante. E bom, lá eu produzo conteúdo constantemente, tanto no Instagram quanto no Spotify. E sobre o conteúdo que é pago, né? Querendo ou não, a gente tem boletos para pagar, a gente sobrevive também. Eu tenho uma plataforma de estudos que carinhosamente eu chamo de Netflix da filosofia. Porque parece mesmo layout, tá? É uma plataforma que você acessa por um aplicativo próprio. E lá você entra e tem as pastas como se você estivesse na Netflix. Então, hoje eu quero estudar Marx. Aí vai ter uma pasta lá, a gente estuda sistematicamente os autores, então se eu não estiver muito enganado, a pasta do Marx tem 10 aulas do Marx, né? Uma infinidade de horas de conteúdo e detalhes, são tanto gravados quanto ao vivo. Nós temos uma aula gravada por semana e um encontro ao vivo por semana pelo Zoom, então tem interação, tem bate-papo, enfim, lá já tem mais de 100 aulas, assim. Eu acho que deve estar já chegando em 150 aulas, aulas que, totalizando a carga horária, infinitas, não consigo nem mensurar. Tem os materiais de leitura também, enfim. A mensalidade dessa plataforma é R$ 44,90 por mês. Tá? Então, eu acho que é menos de uma pizza por mês para você falar e fazer filosofia
semanalmente com um grupo que é muito legal. Os meus alunos lá são pessoas incríveis, tem gente das mais diversas áreas, assim, gente que não tem costume nenhum com a filosofia, até gente que está no mestrado e já no doutorado em filosofia que estuda comigo, para vocês terem uma ideia. Então é isso. Assim, esse foi um pouquinho, né, do meu trabalho de modo geral, tanto no Instagram quanto no Spotify. Pode crer. Cara, é isso então, gente. Vai lá, vai conhecer o trampo do Pablo, que vocês conseguiram uma palhinha aqui. O cara é bom. Vai, com certeza vale a pena, que nem falou. Praticamente é uma assinatura de streaming mesmo, né? Eu acho que o Netflix deve estar nessa casa de, né, assinatura e tal, para ter um conteúdo aí sobre filosofia, conhecer mais, como a gente falou aqui, que é uma coisa que cada dia é mais importante você saber, né, você conhecer. Corre lá, vai conhecer o trampo do Pablo. Aqui com a gente, cara, foi isso essa semana. Um abraço e até a próxima. Falou! O já famoso Momento Recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2 menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano, e ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião no Instagram, no e-mail, se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu inclusive estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? A caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores. Sinal de fumaça. Sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão. Tá valendo tudo. Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu?